Olá, meus nobres e queridos amigos e alunos maravilhosos, cheirosos e tudo que há de bom nesse mundo. Tudo legal com vocês? Que bom! Assim, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre aquele assunto, aquele texto que nós havíamos deixado lá no Classroom na aula passada, tá bom? Porque aquele texto ali, né, ele é um texto que introduz o nosso novo assunto que nós estamos estudando, que é o arcadismo. Tá legal? O arcadismo é um período literário que veio logo depois do Barroco, né? Vocês devem ter lido isso no texto que nós fizemos. Só que eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar alguns detalhes, né? Uma aula falada, explicada com vídeo, às vezes ajuda um pouquinho mais do que simplesmente o texto, tá bom? Então, eu vou fazer esta aula baseando-me, né, no texto que eu havia deixado para vocês. É exatamente o mesmo texto. Também vou colocar algumas imagens ali que vai facilitar para vocês, tá bom? Então, vira a tela e bora pro vídeo. Aqui estamos nós então com este vídeo, né? Como vocês estão percebendo aqui, este é o mesmo texto que eu havia deixado para vocês lá na nossa aula passada. Né? Um texto que, aqui só estou vendo se está gravando, tá beleza? É um texto que vocês deveriam ter lido, né? Seus medonhos. Acho que leram, né? Se leram, que bom, tá bom? Nesta aula aqui a gente vai explicar esse texto, tá? Como se trata de uma aula introdutória, é muito importante que vocês percebam alguns detalhes e algumas questões sobre essa transição do barroco para o arcadismo. Eu já vou começar dizendo para vocês que essas transições de um período literário para outro nunca é abrupta, nunca é rápida, nunca é instantânea. Tá? Por exemplo, assim, ó, quando o Barroco terminou lá no ano de 1776, né, convencionalmente, quando chegou no dia 31 de dezembro de 1775, os caras não foram lá pra rua soltar foguete, né, com os primos todos fazendo churrasco e os tios em casa, dizendo: ei, que legal, acabou o Barroco, agora nós estamos no arcadismo, feliz arcadismo para todos nós. Isso nunca aconteceu, porque na verdade eles nem sabiam que estava sendo trocado o período literário. Isso é uma coisa que foi, depois de muitos anos de estudo, que foi convencionado que existiam esses períodos literários. E para fim de estudo da literatura, então, convencionou-se chamar estas épocas de períodos literários e dividi-las em seus respectivos tempos, tá? Obviamente é necessário que hajam anos de referência, né? Você tem que colocar, digamos, uma referência temporal, né? Digamos o ano de 1601 para início do Barroco, mais ou menos, e o ano de 1776 para início do arcadismo, tá? Só que isso não foi de uma hora para outra, não é bem assim. Então, mais ou menos, tá bom? Eu quero que vocês saibam disso, que esses anos são aproximados e não são exatos, tá bom, pessoal? Então aqui nós temos, ó, o nosso texto, né, que eu queria ler com vocês aqui. Eu faço uma saudação. Olá, meus nobres amigos, como estão vocês? Como eu sempre faço. E eu dou introdução na aula aqui falando sobre como começou o arcadismo, tá? Dizendo, nesta aula nós iremos mudar de fase, nós iremos deixar o período barroco que nós já estudamos e entraremos no arcadismo. Assim, o arcadismo é o período literário que veio depois do barroco. Beleza. Tá. O arcadismo, também conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, eu vou explicar esses termos aqui para vocês. Por que é setecentismo? Porque como o arcadismo começou no ano de 1776, mais ou menos, chamou-se de setecentismo, por causa da palavra sete, o número 7. Estão percebendo? Tranquilo, né? Muito bem. Assim como o ano de 1500 foi chamado de quinhentismo, né? E o barroco também, por ser no século 17, ano 1600 e alguma coisa, foi chamado também de seiscentismo por alguns.
Tá? Então, setecentismo se refere ao século, tá? Ou seja, os anos 1700 e alguma coisa, século XVIII, portanto. Também o arcadismo é chamado, né, por alguns teóricos, de neoclassicismo. Isso aqui é muito importante. Por que neoclassicismo? A palavra neo, o prefixo neo, aqui significa novo. E classicismo se refere ao antigo período greco-romano, né? Tudo que remete à Grécia e Roma nós chamamos de período clássico. E todo aquele movimento artístico que banhou Grécia e Roma são novamente trazidos então para o período neoclássico, por isso chamou então de neoclassicismo. Beleza, pessoal? Então aqui não está na era antiga, né? Está já na era moderna, porém é um novo classicismo, onde os poetas retomam muitas das teorias, muitas das técnicas, muitas das inspirações que foram utilizadas pelos romanos e pelos gregos. Lindo isso, né? Muito legal. Depois nós temos aqui também dizendo que é o período que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. Já falei isso, né? O nome faz referência à Arcádia. Olha aqui, ó. A Arcádia, região sul da Grécia, que por sua vez foi nomeada em referência ao semideus Arcas, filho de Zeus e Calisto. Denota-se logo de início as referências à mitologia grega que perpassa o movimento. Muito legal. Então aqui a explicação do porquê que foi colocado o nome arcadismo nesse período. Tudo bem, pessoal? Isso sempre cai em vestibular, Enem, tá? É muito importante que vocês saibam disso aqui. Legal, pessoal? Depois nós temos aqui no segundo parágrafo do texto, né, uma explicação, ó. Profundas mudanças no contexto histórico mundial caracterizam o período, tais como a ascensão do iluminismo, que pressupunha o racionalismo, o progresso e as ciências. Como eu disse para vocês anteriormente, não existe um ano absoluto para nós dizermos que iniciou o arcadismo ali, e nem quando terminou o barroco. Foi aproximadamente 1776. O que existe, de fato, são referências históricas que são usadas como base, tá? E essas referências históricas, elas servem não só como marco, mas também como motivadores do movimento. Como é o caso aqui do progresso, tá? O progresso e o racionalismo. Em princípio, esse racionalismo, esse progresso e, digamos, a consciência científica, ela cresceu tanto que acabou assustando, de certa forma, algumas pessoas. Tudo que é novo nos causa surpresa e às vezes espanto e às vezes isso é ruim. Ninguém gosta de ser surpreendido por alguma coisa. Como digamos, a Revolução Industrial aqui já havia estavam em seus primórdios na Inglaterra, né? Máquina a vapor, aquela coisa toda. As pessoas acabavam se assustando com a evolução dos grandes centros, das cidades. E isso acabou fazendo com que eles pegassem gosto e prazer pela vida do campo. Desculpa. Então esse desejo por estar no campo e o aborrecimento pelo crescimento rápido e até de certa forma desordenado das grandes cidades foi o que promoveu, né, foi o que influenciou ou inspirou os poetas a se voltarem mais para a vida do campo e colocando isso nas suas poesias. Tudo bem, pessoal? Depois nós temos aqui também, ó, terminando o texto, né, abrindo caminho para vários movimentos de independência ao longo de toda a América, como foi o caso do Brasil, que presenciou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real em 1808. Tranquilo? Lembrando que essa independência não foi no Brasil, tá, pessoal? Essa independência aqui aconteceu nos Estados Unidos, né? Dia 4 de julho, né? Foi quando começou, então, na verdade, as independências a chamarem atenção. Quem motivou toda essa independência aqui foram as ideias iluministas da França, né? Igualdade, fraternidade, aquela coisa toda, né? Então vocês vão ver muito essa questão da influência da França
nas independências dos países. Né? Lembrando que a família real só saiu de Portugal por causa que foi invadida ali pelas tropas napoleônicas. Então, todo esse movimento de dependência, essa revolução, esse desejo de se desprender, fez com que muitas pessoas se assustassem, né? E ficassem apreensivas com relação ao futuro e o advento de uma suposta modernidade ou evolução. Foi uma evolução social? Foi de fato, tá? E como tudo influencia na poesia e na literatura, não foi diferente com o arcadismo, que foi seriamente influenciado por essas revoluções. Beleza, pessoal? Vejam que o Brasil foi também, né, um país importante nesse período, porque a independência do Brasil, embora tenha acontecido apenas em 7 de setembro de 1822, nós podemos dizer que o pavio da independência do Brasil foi aceso em 1776, né? Quando a família real então foi surpreendida pelas tropas napoleônicas, né? E depois chegaram ao Brasil em 1808. E a família real vindo para cá despertou no Brasil o interesse pela independência, uma vez que o Brasil foi sede do Império. Prestem bem atenção nisso. O Brasil, sendo sede do Império, né, não queria mais voltar à condição de colônia. E foi aí que então houve despertamento pela independência do Brasil. Legal? O professor Edson é fera nisso, ele pode falar para vocês com muita propriedade, né, sobre esse assunto aqui. Eu não quero entrar no campo dele, às vezes eu me pego invadindo a área do professor de história, mas é, digamos, inevitável que nós entremos nesse assunto, porque existe um dialogismo entre a literatura e a história muito importante e muito grande aqui. Tá legal, pessoal. Então aqui nós temos depois no segundo parágrafo, né, nós temos aqui antes uma imagem aqui que inspirou, né, certamente, né, um quadro do Nicolas Lancret, né, Nicolas Lancret, né, que é uma inspiração do que estava acontecendo na época, o balanço, né, da década de 1730. Tá? Aqui nós temos então a iluminação lá no fundo, por detrás daquela mulher que está pendurada no balanço. O balanço lembra um pêndulo, né, que ora está para um lado, ora está para o outro, simulando então essa inconstância que havia no século XVIII. Tá? Então, ora está aqui, ora está lá. E vocês podem perceber que ao fundo nós temos um clarão, uma iluminação logo atrás do balanço, daquela mulher que está de vermelho, né? Ou seja, por que ela está de vermelho numa floresta verde? Porque ela não está se escondendo. Ou seja, aquilo que estava acontecendo no século XVIII era claro para todos, todos podiam ver. Por isso que a mulher está no balanço, com roupa vermelha, na frente de um clarão. Estão vendo aquelas pessoas sentadas ali? Elas estão em posição de descanso, né? Então, tudo isso aqui, gente, pode ser interpretado e pode ser descrito, e existe uma análise inteira que pode ser feita numa aula, seria pouco, né? Para interpretar esse quadro aqui do Lancret, né? A professora de artes de vocês, a Karina, certamente é mais competente do que eu para fazê-lo, tá? Para analisá-lo. Muito legal, né? Muito lindo, né, pessoal? Também esse dialogismo que existe entre a literatura e as demais artes. Nós temos aqui, então, no final do texto, aqui, ó, o movimento tem características, vou tarjar para vocês poderem enxergar isso. O movimento tem características reformistas, pois seu intuito era de dar novos ares às artes e ao ensino, e aos hábitos e atitudes da época. A aristocracia, presta bem atenção nessa palavra, a aristocracia em declínio viu sua riqueza esvair-se e dar lugar a uma nova organização econômica, liderada pelo pensamento burguês. Ao passo que os textos produzidos no período convencionado de quinhentismo sofreram influências diretas de Portugal, e aqueles produzidos durante o Barroco, da cultura espanhola. Os do arcadismo, por sua vez, página seguinte,
foram influenciados pela cultura francesa devido aos acontecimentos movidos pela burguesia que sacudiram toda a Europa e o mundo ocidental. Viram a França aqui? Muito legal, né, pessoal? Muito embora os nossos poetas foram influenciados por um outro poeta português, tá? Chamado Maria do Bocage, né? José Maria do Bocage foi quem influenciou nossos poetas brasileiros. Mas a França tem todo o poder cultural e histórico que certamente influenciou não só o nosso país, mas o mundo com as suas ideias iluministas e novas, tá bom? Segundo alguns teóricos, voltando para o texto aqui, ó, pessoal, acompanhando o texto, segundo alguns teóricos, houve 2 movimentos do arcadismo no Brasil, tá? Poético, né? Retorno à tradição clássica com a utilização de seus modelos e valorização da natureza e mitologia, e depois uma fase, um momento ideológico, que foi influenciado pela filosofia presente no iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então aqui nós vemos uma separação de Estado, tá, e bem particular. Uma vez que os burgueses, né, que dominavam a classe, que seria a nossa classe média de hoje, estavam muito chateados com a influência com a, digamos, a invasão, né, o poderio das classes dominantes, que seriam os nobres. Então nós temos nobreza de um lado e burguesia de outro, tá? E a burguesia, gente, é quem comandava a economia, tá? Então já era insustentável aquele sistema onde os nobres é que tinham tudo, beleza? Então nós temos aqui a questão poética e a questão ideológica. Uma caminha ao lado da outra, beleza? Poético por causa do retorno ao classicismo e ideológico por causa da influência das ideias iluministas. Legal? Vamos aqui então para o parágrafo seguinte, para não me demorar demais, o vídeo não ficar muito grande, né? Seus principais autores são, aqui estou lendo, ó. Seus principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. No Brasil, o ano convencionado para início do arcadismo é 1768, tá? Quando houve a publicação de obras do poeta Cláudio Manuel da Costa. Gente, isso aqui não é bem assim, tá? Alguns teóricos, por exemplo, Alfredo Bose, coloca de forma diferente aqui, 76. Como eu disse para vocês, não tem uma data específica. O texto que eu usei aqui fala de 68, tá? Mas tem outros livros que falam de 76, 1776. É importante que antes de fazer vestibular, fazer Enem, vocês leiam qual é a gramática, qual é o texto, qual é o livro que vai servir de bibliografia para a prova, tá bom? Vamos ver aqui então a Arcádia Ultramarina, né? Trata-se de uma sociedade literária fundada na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, influenciada pela Arcádia italiana. Fundada em 1690, e cujos membros adotavam pseudônimos, isto é, nomes artísticos de pastores cantados na poesia grega ou latina. Gente, o uso de pseudônimos, né, é diferente de heterônimos, beleza? É pseudo, né, por causa que ele faz uma referência usada não apenas por um único poeta, mas vários poetas que utilizavam-se de um mesmo pseudônimo. Esse pseudônimo representa uma ideia, tá? E não é apenas um nome falso, como foi usado depois, lá no modernismo português, por Fernando Pessoa, que usou seus heterônimos, né? Ou nomes diferentes. Pseudônimo é outra coisa. Por exemplo, Marília, Marília de Dirceu. Marília representa não apenas uma variante de Maria, como está aqui embaixo, ó. Aqui, ó, nesse outro parágrafo, vou sublinhar aqui, vou tarjar. Marília de Dirceu representa a natureza e um ideal de liberdade. Tudo bem? Esse ideal de liberdade, né, é representado então por Marília, que é uma mulher branca, clara, né, pastora de ovelhas e adorada em um clima extremamente bucólico, tá? Então esse ideal de liberdade, que para os Árcades deveria ser algo extremamente simples e libertador, era representado pela figura da Marília.
Então Marília não é simplesmente lá, como se fala, a Doroteia, que era esposa do Tomás Antônio Gonzaga. Não é bem assim. Vocês vão ver também alguns poemas do Boccaccio, né, que ele também fala da Marília. O Cláudio Manuel da Costa fala da Marília. O Tomás Antônio Gonzaga fala da Marília. E como poderiam todos esses poetas serem donos de uma mesma mulher? Né? Estarem apaixonados por uma mesma mulher? Como é que funcionava isso? Não era assim. Na verdade, a Marília é a representação de um ideal de liberdade, tá? Que teve seu ápice, digamos assim, na Inconfidência Mineira, quando Joaquim José da Silva Xavier, né, veio a ser executado na forca. Coincidentemente, esse outro cara, chamado de Cláudio Manuel da Costa, que era poeta e também usava Marília, foi preso juntamente com Tiradentes. Tá? Não na mesma cela, mas de forma concomitante. Ele era um dos inconfidentes também. Só que a diferença é que Cláudio Manuel da Costa não foi enforcado, ele se enforcou, né, dentro da própria prisão. Tá? Ele enforcou-se para não ser enforcado. É algo bastante horrível, né? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado em praça pública e foi esquartejado e dispostos os seus membros em toda a cidade. E foi salgado o seu terreno também, caso vocês não saibam, né? Colocaram sal em toda a sua propriedade, a casa onde ele morava, para que não nascesse nada lá dentro. Ou seja, nem as ideias e nem a grama do seu terreno irá brotar. Esse é um símbolo muito interessante no período da Inconfidência Mineira, que foi algo horrível, né, pessoal? Aqui, por final, então, nós temos, no final do nosso texto, Inutilia Truncat, Urbem Fugere, Locus Amoenus e Carpe Diem. O que é isso? Isso aqui são as filosofias árcades, tá, pessoal? São 4 filosofias importantes que estão presentes nas ideias, nas inspirações dos poemas árcades. Inutilia Truncat significa cortar tudo que é inútil, tudo aquilo que não é utilizável, né? Tudo aquilo que não tem uma utilização clara deve ser cortado ou, digamos, jogado fora. Por exemplo, aquela monareta velha que tu tem lá na tua casa, que está sem pneu, que tu não usa mais, joga fora ou dá para alguém, vende no ferro velho, não fica com aquilo lá trancando a tua casa, entendeu? Então nós temos aqui uma ideia bem minimalista, né, que era usada pelos poetas árcades. Depois nós temos Urbem Fugere, que significa fugir da cidade, deixar agitação urbana, né, de lado, ou seja, não se envolver com os fuxicos da cidade, tá? É uma forma de minimalismo intelectual também, né? Para que se envolver com aquilo que não te pertence, aquilo que não é teu? Larga a mão de ser fofoqueiro, né? E fuja da cidade. Isso pode ser interpretado de várias maneiras, né, pessoal? Às vezes tu mora no interior, mas tu tem uma cidade inteira dentro de ti. Foge dela. Tá legal? Depois a outra filosofia é locus amoenus, lugar ameno. Ou seja, isso aqui é a filosofia preferida deles, né? Buscar um lugar calmo, um lugar tranquilo, sereno, onde tu possa pensar em coisas boas. Tá? E por último, a palavra ou frase carpe diem, que significa aproveitar a vida, né? Aproveitar o hoje, curtir o momento. Vive o hoje junto com a tua namorada, vive o hoje junto com a tua esposa, junto com teus pais, com teus avós. Esquece o ontem, esquece o amanhã. Aproveita o momento, aproveita o hoje, né? Para que ficar falando aí de coisas do passado, essas coisas assim, né? Então nós percebemos, pessoal, que essas filosofias árcades, elas são importantes para os nossos dias também. Não são apenas coisas de uma época, de um momento que se viveu na nossa literatura, mas que também podem ser muito úteis nos dias de hoje, se nós soubermos colocar isso em prática. Não é legal? Olha aí, ó, a literatura ajudando a vida de vocês, né, pessoal? Tem coisas que só o professor Leandro é capaz, não é? Olha aqui, depois nós temos, ó, é importante que vocês saibam que os membros da Arcádia eram todos burgueses e também dos centros urbanos. Por isso, a eles são atribuídos um fingimento poético, isto é, a simulação de sentimentos fictícios. Pessoal, isso é verdade, tá? Eles eram burgueses, moravam na cidade,
mas fingiam ser pessoas do campo para escrever poemas. Ou seja, o eu lírico, tá? O que é eu lírico? Eu lírico é quem o poeta finge ser quando escreve o poema. Tá? Só que isso não significa que eles eram hipócritas. Tá? Realmente eles queriam uma vida no campo. Eles moravam na cidade porque não eram pessoas que se adaptariam fácil à vida do campo. Mas eles tinham em suas mentes que a vida ideal, uma vida legítima, ou uma vida legitimamente feliz, era aquela vivida pelos pastores de ovelhas em seus campos, né? Longe das agitações da cidade. Tá? Embora eles fossem burgueses, morando na cidade, eles tinham esse reconhecimento da felicidade vivida na simplicidade e na humildade do campo. Legal? Vou mostrar para vocês aqui alguns poetas, né? Apresentar para vocês alguns rostos dos nossos poetas. Esse aqui é o Manuel Maria Boccagi, português, que inspirou, né, os nossos principais poetas aqui no Brasil. Tá? Foi um cara que teve sua importância no mundo da literatura por conta de suas obras, tá legal? A gente pode depois, em outro momento, falar de alguns poemas dele. Hoje não vai dar tempo, mas em outro momento nós falamos de poemas do Boccagi, tá legal, pessoal? Depois nós temos aqui o Cláudio Manuel da Costa, aquele cara que eu falei para vocês que se enforcou, né? Ele era um inconfidente juntamente com Tiradentes, amigo, né, do Tiradentes, inclusive do Joaquim José da Silva Xavier, né? Esse cara aqui com um olhar baixo, assim, esse cabelinho penteadinho pro lado, assim, gravatinha, né? Esse cara aí é um poeta Árcade muito importante, que fez vários poemas na nossa literatura brasileira aqui também, que nós vamos estudar mais adiante. Ele também fez vários poemas para Marília, tá legal? Provando assim que Marília, de fato, não é uma mulher física, mas sim um ideal representado por esse nome, tá legal, pessoal? Depois nós temos aqui Santa Rita Durão, né, que na verdade era padre, né, Frei Santa Rita Durão, mas que também tinha ideais iluministas e gostava de escrever poemas árcades, tá? Você pode ver que são todos muito bonitos, né, pessoal? Olha só, esse aqui, olha só, olha a beca desse cara, olha só a presença desse outro aqui, olha só a presença desse padre aí, né? Super barbeado, legal, né? Depois nós temos aqui o Basílio da Gama, tá? Basílio da Gama talvez fosse o mais nobre de todos eles, né? Basílio da Gama tem também vários poemas que nós faremos leitura. Eu quero deixar para falar mais sobre ele quando nós tratarmos as poesias de Basílio da Gama, tá? Não tem nada a ver com Vasco da Gama, tá? É apenas Basílio da Gama. E outro também é o Tomás Antônio Gonzaga, que talvez seja o mais conhecido de todos os poetas árcades, né? Ele tem aquele poema muito bonito que eu gosto, não quero adiantar nada, mas ele tem um poema assim, ó. Façamos para nós, ó Marília, uma cama de feno e nos deitemos em sãos amores, né? Não sou eu, Marília, algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, tenho eu meu próprio sítio e nele assisto, né? Sentemo-nos embaixo desse cedro levantado e nos deleitemos em sãos amores, né? Então esses poemas árcades são todos muito bons e o meu preferido é esse cara aí, é o Tomás Antônio Gonzaga. Legal, né, pessoal? Muito bacana, né? Vocês puderam perceber que pelo rosto deles são todos pessoas da classe média, tá? Eles não eram pobres, não viviam no campo, não, eles não cuidavam de ovelha, não, eles não eram agricultores, eles eram pessoas da cidade, mas que tinham os seus ideais voltados para as filosofias do arcadismo. Beleza? Deu para entender direitinho o texto agora? Eu espero que sim, né? Se vocês não entenderam alguma coisa, leia de novo, tá? É importante que vocês assistam esse vídeo com a leitura do material, tá bom? Se o texto não está muito legível no vídeo que eu fiz, procura, sei lá, imprimir ou então abrir o computador e ler o texto junto, porque o texto por si só ele já está bastante explicativo, tá legal?
Então é isso aí. Eu vou deixar para vocês também ah, a solicitação, né, o lembrete de que vocês devem realizar aquela análise crítica, tá, pessoal? Sobre o livro Distopia, Semente do Medo. Tá? Aquela atividade lá é muito importante e eu tenho percebido que muito poucas pessoas fizeram. Tá? Aliás, muito poucas ficou ruim, né? Pouquíssimas pessoas fizeram aquela análise crítica ali e é necessário por causa que é uma avaliação e vocês têm que fazer aquela análise crítica. Leiam com atenção, se vocês não entenderam como é que deve ser feito, me pergunte, tá bom? Nós estamos também para marcar uma aula online para a semana que vem, tá? Fiquem atentos então na plataforma. E no mais é isso aí. Se tu gostou do vídeo, bota aí que tu gostou, tá? Deixa teu like. Se inscreve no meu canal, que daí tu vai estar recebendo as informações sempre que forem postados vídeos novos. E no mais é isso aí. Deixa teus comentários também, com as tuas perguntas, tuas dúvidas. E pode mandar no WhatsApp também perguntas aí que eu posso estar respondendo para vocês. Beleza, pessoal? Abração no fundo do coração. Beijo. Fiquem com Deus.